Por Language Not Registered for Generation Unknowns, Dale Evans e Roy Rogers pareceram o casal perfeito. A América os assistiu cavalgando rumo ao pôr do sol e cantando canções de amor juntos. Mas, por trás das câmeras, Dale se sentia como uma intrusa na própria família. Ela descreveu o casamento como uma catedral com rachaduras, bela por fora, mas em crise por dentro. Antes de falecer em Language Not Registered for Generation, ela finalmente falou sobre a solidão, o silêncio e os momentos que a destruíram. Por que a rainha das Cowgirls permaneceu tanto tempo em um casamento que a machucava? A resposta é mais complexa do que qualquer um imaginava. Frances Octavia Smith nasceu em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation E, na casa de seus avós, em Uvalde, Texas. Embora sua família morasse em Italy, Texas, uma pequena cidade com cerca de Language Not Registered for Generation habitantes, ela cresceu acreditando que essa data e seu nome eram imutáveis. Mas tudo mudou em Language Not Registered for Generation, quando ela solicitou sua certidão de nascimento ao Departamento de Estatísticas Vitais do Texas, após perder seus documentos do passaporte. O documento indicava que ela havia nascido em Language Not Registered for Generation de outubro, e que seu nome verdadeiro era Lucille Woodsmith. A confusão deixou todos perplexos, até mesmo sua mãe, que insistiu que os responsáveis pelos registros haviam cometido um erro. Frances optou por manter o nome que conhecia e a data de aniversário que amava, deixando o mistério se dissipar silenciosamente enquanto a vida seguia seu curso. Ela cresceu na Itália, onde seu pai administrava uma loja de ferragens e trabalhava longas horas na fazenda. Sua mãe ficava em casa e a ensinou a ler, escrever e fazer contas antes mesmo de ela começar a frequentar a escola. Graças a essa ajuda precoce, Frances entrou em sua primeira sala de aula já à frente das crianças da sua idade. Ela fez suas primeiras apresentações públicas na igreja batista local, um lugar que parecia um palco acolhedor envolvendo sua vozinha. Quando completou 7 anos, o irmão de seu pai começou a contar histórias sobre os ricos campos de algodão do Arkansas. E a promessa de uma renda melhor levou toda a família para Osceola, onde uma nova esperança a aguardava ao lado de novas dificuldades. Mesmo antes dessa mudança, a pequena Frances já havia se apresentado cantando para uma plateia na igreja, com apenas Language Not Registered for Generation anos de idade. A igreja se encheu de rostos familiares, e sua voz se elevou com uma confiança que surpreendeu os adultos. Foi mais do que um momento adorável. Foi uma faísca. A cada domingo, ela continuava cantando, construindo uma força silenciosa e aprendendo a prender a atenção. Esses primeiros momentos moldaram a artista que ela se tornaria um dia, dando-lhe coragem muito antes de Hollywood sequer saber seu nome. Quando a família chegou a Oyola, em Language Not Registered for Generation, Frances enfrentou sua primeira escola de verdade aos Language Not Registered for Generation anos de idade. Seu tio havia pintado um retrato encantador do Arkansas, mas a verdade se impôs rapidamente. Os campos de algodão estavam assolados por enchentes e gorgulhos, e os mosquitos infestavam as noites. O primeiro ano foi exaustivo para a família. Contudo, a escola abriu um novo caminho para Frances. Os professores perceberam sua sólida base e a promoveram da primeira para a terceira série em apenas 6 meses. Seu irmão mais novo, Hillman, também se adaptou à nova cidade enquanto tentavam se estabelecer nessa fase difícil, porém promissora. Aos Language Not Registered for Generation anos, o ritmo se tornou excessivo. Ela pulou a 7ª série e ingressou na 8ª muito mais jovem do que os outros alunos ao seu redor. A pressão quebrou algo dentro dela. E um dia, sua mente simplesmente não aguentou mais o peso. Ela sofreu um grave colapso nervoso que assustou a todos. Os médicos recomendaram meses de repouso absoluto durante o verão, insistindo para que a família deixasse sua mente se recuperar. Mesmo assim, ela não conseguia ficar parada. Continuou tendo aulas de piano, embora sua professora tenha eventualmente desistido porque Frances adorava tocar suas próprias melodias em vez de praticar as escalas. Após essa longa recuperação, ela voltou para a escola aos Language Not Registered for Generation anos, como caloura do ensino médio, já moldada tanto pelo talento quanto pelo esforço. Não muito tempo depois, a vida a levou em outra direção. Em um baile no tribunal em Oyola, Frances, de Language Not Registered for Generation anos, conheceu Thomas Fox, de Language Not Registered for Generation. A conexão entre eles foi rápida e forte, e em 6 meses, em janeiro de Language Not Registered for Generation, eles fugiram para Belleville para se casar.
Mentiram sobre suas idades para obter a licença e, em seguida, embarcaram em um casamento que se desfez quase tão rápido quanto começou. Thomas a abandonou 2 vezes naqueles primeiros 6 meses, e a tensão aumentou quando ela deu à luz o filho deles em Language Not Registered for Generation de novembro de Language Not Registered for Generation. Em Language Not Registered for Generation, a Language Not Registered for Generation anos, oficialmente divorciada, ela se viu sozinha com um bebê. Seus pais haviam se mudado para Memphis, e ela o seguiu, tentando reconstruir sua vida com um fardo muito pesado para alguém tão jovem. Em Memphis, ela se tornou uma mãe adolescente, lutando para sobreviver. Ela tinha apenas Language Not Registered for Generation anos quando deu à luz seu filho em Language Not Registered for Generation. Um momento que colocou a vida adulta em suas mãos muito antes de ela estar preparada. A pressão social ao seu redor era intensa. Cidades pequenas julgavam rapidamente, e ela carregava tanto a responsabilidade quanto a vergonha que outros tentavam lhe impor. Mesmo assim, ela seguiu em frente porque não havia outro caminho. Aos Language Not Registered for Generation anos, foi abandonada novamente, desta vez para sempre. Thomas pediu o divórcio e a abandonou, assim como ao filho. Era o início da Grande Depressão, e o país mergulhava na escuridão. Ela não tinha diploma e poucas habilidades profissionais. Sem ter para onde ir, voltou para a casa dos pais em Memphis, na esperança de encontrar uma maneira de cuidar do filho. Com o tempo, ela fez cursos de administração e conseguiu um emprego de secretária em Memphis. Durante o dia, arquivava documentos e datilografava cartas por um salário baixo. Tudo isso enquanto sonhava com música. Seu filho, Tommy, ficou com os pais dela em uma fazenda perto de Italy, no Texas, porque ela não conseguia sustentá-lo enquanto trabalhava longas horas na cidade. A distância lhe causava muita tristeza. Mais tarde, ela escreveu que a dor de estar longe dele se tornou quase insuportável. Mesmo assim, ela continuou cantando sempre que tinha um momento de tranquilidade, agarrando-se a uma esperança que mal ousava nomear. Certa manhã, no escritório de seguros onde trabalhava, tudo mudou novamente. Ela estava arquivando papéis e cantarolando baixinho quando seu chefe a ouviu através da porta. Ela se assustou quando ele a chamou para sua sala, convencida de que seria demitida. Em vez disso, ele sorriu e disse que queria que ela cantasse no programa de rádio da empresa. Aquele único momento mudou tudo. Um pequeno hábito, uma canção simples e uma pessoa que a ouviu na hora certa abriram uma porta que ela jamais imaginara. Logo, no final da década de Language Not Registered for Generation, ela se tornou uma voz frequente nas estações de rádio da WMC e da WRC de Memphis, cantando à noite após longos dias de trabalho administrativo. Ela usava os nomes artísticos Frances Fox e Marian Lee ao se apresentar em programas patrocinados, às vezes tocando piano e às vezes cantando sozinha. Sua rotina era exaustiva. Ela mantinha o emprego diurno para sobreviver enquanto se apresentava à noite para perseguir um sonho que ninguém mais conseguia enxergar com tanta clareza quanto ela. Ela sentia muita falta de Tommy. Mesmo assim, persistia na crença de que sua crescente reputação poderia um dia proporcionar uma vida melhor para ambos. Em Language Not Registered for Generation, ela tomou a ousada decisão de se mudar para Chicago, na esperança de que a cidade maior lhe abrisse portas, mas aconteceu o contrário. A concorrência era acirrada e era quase impossível encontrar emprego. Ela levou Tommy consigo, determinada a lhe dar uma chance de alcançar algo maior. Em vez disso, eles caíram em uma situação de extrema pobreza e os médicos diagnosticaram-na com desnutrição aguda. Ela estava faminta enquanto tentava alimentar o filho. Essa crise quase acabou com sua carreira antes mesmo de começar. Depois de se recuperar, ela deixou Chicago e se mudou para Louisville, onde finalmente encontrou um emprego estável na Rádio Waz. Lá, o gerente da estação, Joe Eaton, deu a ela um novo nome porque achava que Marian Lee não tinha o mesmo brilho. Ele escolheu Dale Evans, dizendo que soava limpo, curto e fácil para locutores de rádio. Essa escolha simples se tornaria, mais tarde, um dos nomes mais famosos do entretenimento do Oeste americano. Em maio de Language Not Registered for Generation, ela se juntou à Waz como cantora em tempo integral na orquestra da emissora. Sua voz logo se tornou familiar aos ouvintes de Louisville, e o trabalho estável lhe trouxe uma segurança que nunca havia sentido antes.
Ela se apresentou em transmissões de rádio e cantou em casas noturnas, ganhando confiança à medida que encontrava seu lugar no palco e atrás do microfone. Louisville lhe deu espaço para crescer e a sensação de que a vida finalmente poderia seguir em frente sem medo constante. Nessa mesma época, ela se casou com seu segundo marido, August Wayne Johns. Embora a cronologia esteja um tanto confusa devido ao tempo, é provável que eles tenham se casado por volta de Language Not Registered for Generation em Memphis e se divorciado discretamente em Language Not Registered for Generation, durante a carreira dela em Louisville. Ela raramente falava desse casamento, preferindo mantê-lo fora de sua história pública. A união não lhe trouxe felicidade duradoura, e quando iniciou a próxima fase de sua carreira, já havia deixado esse capítulo para trás. Em Language Not Registered for Generation, mudou-se para Dallas para ficar perto dos pais novamente. Tornou-se cantora no programa matinal da WFAA Early Birds, apresentando-se durante a semana e viajando de volta para Italy, Texas, nos fins de semana. Ela também participou dos programas Cushioned Rhythm e Lyric Lady, tornando-se uma voz familiar no rádio da região. Durante esse período, continuou afirmando que Tommy era seu irmão mais novo, uma escolha dolorosa moldada pelas rígidas expectativas da indústria em relação às artistas femininas. Essa postura ajudou a proteger sua imagem, mas criou um distanciamento entre ela e seu próprio filho, que persistiu por anos. Em Language Not Registered for Generation, casou-se com seu terceiro marido, Robert Dale Butts, um talentoso pianista e compositor que ela conhecera em Louisville. Eles se reencontraram em Dallas, onde ele trabalhava na WFAA, e a antiga conexão entre eles retornou facilmente. Ela adotou o nome do meio dele, Dale, como sua própria identidade profissional permanente, mantendo Evans como seu sobrenome artístico. Logo se mudaram para Chicago, onde ele entrou para a NBC, e ela saiu em turnê com a orquestra de Anson Weeks em Language Not Registered for Generation, viajando pelo meio oeste e pela costa oeste. O casamento durou até Language Not Registered for Generation, terminando de forma tranquila e sem ressentimentos. Assim como os casamentos anteriores, este também não gerou filhos, deixando Tommy como seu único filho. Durante todos esses anos, ela continuou dizendo ao mundo que Tommy era seu irmão. De Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation, ela manteve essa farsa porque os estúdios exigiam. Eles queriam que suas estrelas femininas parecessem jovens, solteiras e livres das responsabilidades familiares. A verdade teria arruinado sua carreira, e a mentira a acompanhou aonde quer que fosse. Foi somente em Language Not Registered for Generation, depois de se casar com Roy Rogers, que ela finalmente revelou que Tommy era seu filho, encerrando um segredo de Language Not Registered for Generation anos que havia carregado um peso enorme por tempo demais. No início da década de Language Not Registered for Generation, sua voz ultrapassou os limites das estações locais e alcançou lares em todo o país. Ela se tornou uma cantora de destaque nos noticiários e programas de música da CBS e, mais tarde, no renomado programa Chase and Sanborn Hour, apresentando-se ao lado de artistas famosos. Sua presença nacional no rádio chamou a atenção de olheiros de Hollywood, que perceberam que sua voz poderia brilhar nas telas. Em Language Not Registered for Generation, Hollywood fez uma proposta irrecusável. A Language Not Registered for Generation da Century Fox a contratou depois de ouvir suas apresentações na CBS. Acreditavam que ela tinha a aparência, o talento e o charme necessários para filmes musicais. Sua primeira aparição foi em Orchestra Wives, em Language Not Registered for Generation, um filme com Glenn Miller. Isso lhe deu a oportunidade de atuar e aprender uma nova arte. Embora o estúdio a observasse atentamente para avaliar seu apelo, a Fox a obrigou a continuar com a dolorosa mentira sobre Tommy. Insistiram que ele fosse apresentado como seu irmão, pois uma mãe divorciada com um passado complicado não se encaixava na imagem que tinham de uma jovem estrela romântica. Tommy, leal e discreto, concordou em participar da farsa. A mentira perdurou durante seus anos na Fox e em sua passagem pela Republic Pictures. Somente mais tarde ela falou abertamente sobre o quanto essa decepção a magoou. Após sua estreia, a Fox a escalou para mais filmes em Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation. Ela atuou em Girl Trouble, Swing Your Partner, Who's Your Holiday e Here Comes Elmer.
Esses filmes permitiram que o estúdio testasse sua versatilidade, ao mesmo tempo em que construía sua presença nas telas por meio de uma série constante de papéis leves e apresentações musicais. Em Language Not Registered for Generation, ela deu um salto decisivo ao estrelar como John Wayne em In Old Oklahoma. O sucesso do filme mostrou um lado diferente de seu talento e revelou como ela se encaixava naturalmente em histórias de faroeste. A Republic Pictures percebeu isso imediatamente, enxergando um potencial que outros haviam ignorado. Em Language Not Registered for Generation, a Republic a contratou, acreditando que ela poderia se tornar a parceira perfeita para sua maior estrela, Roy Rogers. Eles precisavam de uma co-estrela feminina que soubesse cantar, atuar e trazer ternura aos seus filmes de faroeste. Dale se encaixou perfeitamente no papel. Seu primeiro projeto com Roy foi O Cowboy e a Senhorita, em Language Not Registered for Generation, um filme que marcou o início de uma das parcerias mais famosas de Hollywood, que eventualmente se transformaria em uma história de amor duradoura e um legado compartilhado. Dale Evans e Roy Rogers cruzaram o caminho um do outro pela primeira vez durante as filmagens de O Cowboy e a Senhorita, em Language Not Registered for Generation. O filme estreou em Language Not Registered for Generation de maio, e no momento em que eles ficaram juntos no set, algo começou a se formar. O estúdio sentiu isso imediatamente, e o público também. Dale estava esperando por uma oportunidade como essa, e Roy já era o rei dos cowboys. As cenas entre eles pareciam vivas, e mesmo que Roy ainda fosse casado com Arlene Wilkins, a conexão entre ele e Dale ficou clara assim que as câmeras começaram a gravar. A Republic Pictures entendeu o que tinha em mãos e os escalou para mais filmes quase que instantaneamente. Dale passou de atriz contratada a protagonista, e a posição de Roy nos filmes de faroeste se consolidou ainda mais. A parceria entre os dois conquistou o coração dos cinéfilos em toda a América. Logo, o estúdio intensificou os esforços com uma série de filmes em Language Not Registered for Generation. 4 filmes foram lançados em um único ano, e cada um deles impulsionou ainda mais o sucesso da empresa. A Rosa Amarela do Texas, A Canção de Nevada, O Vale de San Fernando e As Luzes da Velha Santa Fé chegavam aos cinemas um após o outro. A Republic Pictures trabalhava em um ritmo que parecia impossível, filmando em apenas 2 semanas e gastando cerca de dólares americanos por filme. Dale e Roy mal tinham tempo para respirar. Eles viviam no set de filmagem, passando de um roteiro para o outro, mantendo a energia lá em cima porque o público sempre voltava. Seus nomes começaram a brilhar em todos os lugares, e o estúdio construiu seu universo do Velho Oeste sobre seus ombros. O sucesso continuou crescendo em Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation, como o lançamento de mais 6 filmes nos cinemas: Utah, Bells of Rosarita, Along the Navajo Trail, Roll on Texas Moon, Home in Oklahoma e Out California. Os levaram ainda mais longe no coração dos fãs de filmes de faroeste. A presença de Dale ao lado de Roy só se intensificou. Trigger, o cavalo palomino de Roy, roubava a cena com facilidade e seus filmes misturavam música, romance e vastas paisagens. Durante todo esse tempo juntos, Dale e Roy criaram um laço que ninguém conseguia perceber completamente. Trabalhavam lado a lado por longas horas, aprendendo o ritmo um do outro até que a conexão entre eles na tela se tornasse natural e afetuosa. Então, tudo mudou em novembro de Language Not Registered for Generation. A esposa de Roy, Arlene, faleceu pouco depois de dar à luz seu filho, Dusty. Roy tinha Language Not Registered for Generation anos e 3 filhos pequenos, e a perda o atingiu como uma onda sem fim. Dale também tinha sua própria história de dor e se aproximou dele não como uma colega de trabalho, mas como alguém que entendia o impacto da perda em uma pessoa. Lentamente, algo novo começou a surgir entre eles, algo constante e afetuoso. A amizade se transformou em conforto e o conforto em amor. Quando chegou o dia, Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation, Roy e Dale estavam juntos no Rancho Flying L, perto de Davis, Oklahoma, prontos para começar uma vida ao ar livre. Eles trocaram votos no mesmo lugar onde haviam filmado cenas de sua casa em Oklahoma, e Dale entrou para uma família que incluía Cheryl, Linda Lou e Dusty. Ela carregava um segredo que guardava há anos. Tommy não era seu irmão adolescente, como ela fora obrigada a afirmar. Ele era seu filho do primeiro casamento. Roy não se esquivou da verdade. Em vez disso, a acolheu com delicadeza.
O casamento deles trilhou um novo caminho que os acompanhou por mais de Language Not Registered for Generation anos. Após o casamento, os filmes não pararam de surgir. Eles estrelaram Apache Rose em Language Not Registered for Generation e Seguido por Susanna Pass e The Golden Stallion em Language Not Registered for Generation. Bells of Coronado veio em Language Not Registered for Generation. E depois, Pals of the Golden West em Language Not Registered for Generation. O casamento na vida real transparecia com facilidade em seus papéis no cinema, e a química entre eles, que o público via na tela, se intensificava. A Republic Pictures continuou a encaminhá-los para mais projetos, mas um novo mundo estava se formando com o avanço da televisão. Logo, o antigo sistema de estúdios começou a desaparecer, e Roy e Dale seguiram para a próxima etapa de suas vidas. Dale finalmente contou a verdade sobre Tommy depois que se casaram. Hollywood a obrigou a mentir em Language Not Registered for Generation anos, quando tinha Language Not Registered for Generation anos, e assinou contrato com a Language Not Registered for Generation da Century Fox. Fizeram-na diminuir a idade e fingir que não tinha filhos. Uma mãe adolescente teria destruído sua carreira sob aquelas rígidas regras do estúdio. Ela carregou essa mentira em silêncio por anos, deixando que entrevistas e aparições públicas construíssem um muro ao seu redor. Quando finalmente revelou a verdade, soltou um suspiro que estava prendendo há muito tempo. Roy ficou ao lado dela, e Tommy se juntou à família de braços abertos. A televisão logo os acolheu com o programa de Roy Rogers, que estreou em Language Not Registered for Generation de dezembro de Language Not Registered for Generation. Durou 6 temporadas e terminou em Language Not Registered for Generation de junho de Language Not Registered for Generation e, após Language Not Registered for Generation episódios. O programa chegou bem na hora em que os Estados Unidos queriam histórias de fronteira e céus abertos, e se encaixou perfeitamente. A General Foods o patrocinou e os índices de audiência da Nielsen provaram que as famílias continuavam assistindo. Dale se tornou o proprietário do Eureka Café and Hotel na fictícia Mineral City. E Roy interpretava o rancheiro que chegava à cidade quando surgiam problemas. Pat Brady trazia risadas, especialmente com Nellie Bell, o jipe desgovernado que nunca se comportava. O programa mantinha um ritmo agradável e constante, e as pessoas adoravam se acomodar naqueles intervalos de meia hora. Trigger e Bullet se juntaram à aventura, tornando-se estrelas queridas que atraíam milhares de cartas de fãs. Trigger chegou a deixar pegadas de cascos no cimento ao lado das impressões das mãos de Roy no teatro chinês de Grauman. Roy se recusava a tratá-lo com rispidez, confiando, em vez disso, em sinais luminosos e toques suaves. Ele até mesmo levou Trigger escada acima em vários lances de escada em hospitais para que as crianças pudessem ver o famoso cavalo de perto. Eles eram uma equipe em todos os sentidos. Durante esse período, Dale escreveu Happy Trails. Ela rabiscou a letra em um envelope e ensinou a melodia para Roy e os Sons of the Pioneers minutos antes de um programa de rádio. Ela queria uma música com uma pegada mais country do que o tema antigo deles. E em Language Not Registered for Generation, ela a encontrou. Em Language Not Registered for Generation, Roy e Dale a gravaram para a RCA, cantando-a no final de cada episódio de televisão. A canção se consolidou na memória americana e, mais tarde, conquistou um lugar entre as melhores canções country de todos os tempos. Limpa a garganta. O programa recebeu uma indicação ao Emmy em Language Not Registered for Generation e, embora não tenha vencido, já havia deixado sua marca no país. Reprises continuaram sendo exibidas no início da década de Language Not Registered for Generation, alcançando novas gerações que se reuniam em frente à televisão nas manhãs de sábado. A carreira de compositora de Dale foi além de Happy Trails. Ela escreveu canções gospel e country que se tornaram sucessos para outros artistas, incluindo The Bible Tells Me So, em Language Not Registered for Generation. Seu trabalho tocou as pessoas de maneiras que ela jamais imaginou, e suas canções levaram sua voz a lares por toda a América. Então veio o nascimento de Robin, em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation. Ela nasceu no condado de Los Angeles, e a princípio, havia esperança e entusiasmo.
Em instantes, essa esperança se dissipou. Uma enfermeira sussurrou que o bebê parecia azulado. Os médicos diagnosticaram síndrome de Down e, semanas depois, descobriram um sopro no coração. Robin enfrentou problemas de saúde desde o início, e os médicos aconselharam Roy e Dale a interná-la em uma instituição. Eles avisaram que cuidar dela prejudicaria o resto da família. Roy disse não com uma firmeza que encerrou a conversa. Dale sentiu o mesmo. Eles trouxeram Robin para casa e a amaram com todo o coração. Os 2 anos de Robin trouxeram uma alegria que surpreendeu a todos. Ela marcou cada pessoa da casa e lhes ensinou lições que jamais esqueceram. Mas quando as outras crianças pegaram cachumba em agosto de Language Not Registered for Generation, tentaram manter Robin longe. Não foi suficiente. Ela desenvolveu esclerose múltipla e cefalite e morreu em Language Not Registered for Generation de agosto, apenas 2 dias antes de completar 2 anos. Dale sentiu um novo tipo de dor, uma que carregaria consigo para sempre. Em Language Not Registered for Generation Yadadaiki, Dale escreveu Anjo Inconsciente, como se Robin estivesse falando do céu, compartilhando seu propósito e seu amor. O livro alcançou mais de Language Not Registered for Generation leitores e mudou a forma como muitas pessoas viam crianças com necessidades especiais. Cartas choveram de pais que haviam recebido os mesmos conselhos frios que ela ouvira. Suas palavras derrubaram antigas barreiras e ajudaram a reformular atitudes em todo o país. Após a perda de Robin, Roy e Dale construíram sua família por meio da adoção. Com o tempo, criaram 9 filhos juntos. A família incluía Tom, do primeiro casamento de Dale, Cheryl e Linda Lou, do primeiro casamento de Roy, Robin e mais 4 crianças que acolheram de braços abertos. Dodie chegou em Language Not Registered for Generation, com 7 meses de idade, vinda da tribo Choctaw. Em seguida, veio Sandy, uma criança que havia sido espancada e abandonada com apenas 6 semanas de vida. Depois vieram Mimi, da Escócia, e Debbie, da Coreia. Sua casa se tornou uma mistura de culturas e origens em uma época em que os Estados Unidos não estavam preparados para famílias como a deles. Eles criaram os filhos da melhor maneira possível e enfrentaram juntos cada novo desafio. Sandy carregava profundas cicatrizes de sua infância. Ele lutava contra problemas físicos, traumas emocionais e as lembranças de ter sido deixado sozinho por dias, quando bebê. Mais tarde, Dale escreveu Saudação a Sandy, compartilhando sua jornada e o amor que ele recebeu em sua casa. Debbie trouxe alegria até que a tragédia voltou a atingir a família em Language Not Registered for Generation, de agosto de Language Not Registered for Generation. Um ônibus da igreja sofreu um acidente na rodovia, Language Not Registered for Generation, matando 8 pessoas, incluindo Debbie, que havia completado Language Not Registered for Generation anos apenas 3 dias antes. Dale mal conseguia falar quando os repórteres lhe faziam perguntas. Roy estava no hospital se recuperando de uma cirurgia no pescoço e ela não conseguia se obrigar a contar a ele até entender toda a verdade. Depois de perder Debbie, Dale escreveu Querida Debbie em Language Not Registered for Generation. Mais uma vez, falando através da voz de sua filha. Tornou-se sua maneira de lidar com o luto e, ao mesmo tempo, oferecer conforto a outros. O ano seguinte trouxe outro golpe. Sandy morreu em Language Not Registered for Generation de outubro de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, enquanto servia na 3ª Divisão Blindada na Alemanha. A causa oficial foi asfixia por vômito. Dale raramente falava sobre isso, talvez porque a dor fosse muito aguda e muito próxima das outras perdas. Em Language Not Registered for Generation, o programa de variedades deles foi ao ar na ABC, mas terminou após apenas Language Not Registered for Generation episódios. Surgiu e desapareceu rapidamente, sendo substituído por outro programa. Na época, pareceu apenas uma pequena decepção, mas depois teve um peso maior por ter sido uma das últimas vezes que Debbie apareceu na televisão. Com o passar dos anos, Dale começou a compartilhar mais sobre seu mundo interior. Ela falou da solidão que sentia durante o casamento. Roy viajava constantemente, filmava por longos períodos e vivia segundo uma rotina rígida que deixava pouco espaço para a intimidade emocional. Dale às vezes se sentia casada, mas sozinha. Certa vez, disse que se sentia como uma convidada na própria família, obrigada a seguir as decisões de Roy em silêncio para preservar a imagem de bem-estar da família.
Ela não compartilhou essas verdades para ferir a memória dele, mas porque acreditava que a honestidade importava mais do que as aparências. O estilo de criação de filhos de Roy era firme e inflexível. Sua palavra encerrava qualquer discussão, e as crianças cresceram sabendo que, uma vez que ele falasse, o assunto estava encerrado. Dale frequentemente discordava de seus métodos, especialmente quando as crianças precisavam de gentileza em vez de regras. Um momento em particular a marcou por anos. Roy desconsiderou publicamente sua opinião sobre uma punição. Ela engoliu seus sentimentos para manter a paz, mas a lembrança se instalou em seu coração e permaneceu. Mais tarde, ela descreveu o casamento deles como uma catedral com rachaduras. Por fora, parecia forte e bela, mas por dentro, lutava sob um peso enorme. Luto, silêncio, pressão e distanciamento emocional marcaram muitos daqueles anos. Mesmo assim, a estrutura permaneceu de pé porque ambos continuaram presentes, mesmo quando os alicerces tremiam. A fé de Dale vacilou após a morte de cada filho. Ela questionou a Deus e sentiu-se dilacerada por dentro. A perda de Debbie foi especialmente difícil porque ela estava fazendo algo de bom quando morreu. Dale também teve que entrar no hospital onde Roy se recuperava e dar-lhe a notícia que o devastaria novamente. Roy se calou em sua dor. Dale precisava de uma proximidade que ele não podia lhe dar. A distância aumentou, mas ela continuou a recorrer à sua fé, escrevendo livros para se manter firme. Ela publicou mais de Language Not Registered for Generation livros cristãos, dedicando-se de corpo e alma a cada um deles. A escrita tornou-se o lugar onde ela enfrentava sua dor e a transformava em algo que outros pudessem acolher. Seus livros ajudaram famílias, confortaram pais enlutados e mostraram ao mundo uma mulher que continuou buscando a luz, mesmo quando a vida ao seu redor se tornava sombria. Por mais de Language Not Registered for Generation anos, Dale carregou a culpa por ter negado Tommy. Hollywood a havia pressionado a mentir. Mesmo assim, ela se culpava por ter deixado aquilo acontecer. Mesmo depois de revelar a verdade, a culpa permaneceu em seu coração, lembrando-a de uma escolha que ela nunca realmente quis fazer. Mais tarde, Roy e Dale abriram um museu em Victorville, exibindo Trigger, Bullet, Nellie Bell, prêmios, fotos e inúmeras peças de sua história. Os fãs percorriam o museu e reviviam momentos antigos, mas Dale às vezes sentia como se vivesse atrás de um vidro. Ela se sentia presa ao passado com pouco espaço para respirar. Após a morte de Roy em Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation anos, o museu começou a enfrentar dificuldades e, em Language Not Registered for Generation, mudou-se para Branson. Nessa época, tanto Roy quanto Dale já haviam se despedido deste mundo. A morte de Roy pôs fim a Language Not Registered for Generation anos de casamento. Dale, aos Language Not Registered for Generation anos, ficou com memórias que se estendiam por décadas de filmes, programas de TV, triunfos, decepções e filhos que moldaram suas vidas de todas as maneiras possíveis. A dor da perda de Royada a consumiu, e sua saúde se deteriorou. Ela sofreu um ataque cardíaco em Language Not Registered for Generation e derrame em Language Not Registered for Generation. Em outubro de Language Not Registered for Generation, precisou de uma cirurgia de emergência para implante de marca-passo, e cada ano que passava se tornava mais difícil. Mesmo com as forças se esvaindo, ela continuou gravando um encontro com Dale. Sentada em uma cadeira de rodas, falava com ternura sobre fé, mantendo-se fiel à missão que acreditava ter recebido de Deus. O programa se tornou sua última janela para o mundo que ela tanto amava alcançar. Ela continuou escrevendo até seus últimos anos com livros como Happy Trails e Rainbow on a Hard Trail. Continuou compartilhando sua vida e sua fé com os leitores que a conheciam como mais do que uma estrela de cinema. Ela era uma mulher que sobreviveu a inúmeras perdas e ainda assim escolheu a esperança. Dale faleceu em Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation, EOS Language Not Registered for Generation anos, em sua casa em Apple Valley, cercada pela família. O mundo a lembrou como a rainha das cowgirls, uma mulher cujo sorriso iluminou as telas por décadas e cujas palavras confortaram milhares. Seu funeral aconteceu na Igreja do Vale e ela foi sepultada ao lado de Roy no cemitério memorial Sunset Hills. Seu local de descanso fica em um jardim tranquilo com um lago e uma escultura de águia que se ergue sobre a água.
Mais tarde, uma capela foi construída em sua homenagem, com as portas gravadas com cenas de suas vidas, e suas lápides trazem seus nomes de batismo, Lucille Woodsmith e Leonard Franklin Sly. Depois de anos representando papéis e vivendo sob os holofotes, a verdade sobre quem eles eram se gravou silenciosamente na pedra. Duas pessoas comuns que viveram vidas extraordinárias, repletas de amor, dor, coragem e fé. Duas vidas que tocaram milhões e seguiram em frente até o fim.